Olá, eu sou Tatiana Gonçalves, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e nesse vídeo de hoje eu quero que a gente possa bater um papo sobre ansiedade. Por que eu decidi começar esse canal falando sobre ansiedade? Porque a ansiedade hoje é uma das grandes causas que fazem as pessoas buscar apoio psicológico, né? Então, como o meu objetivo é poder alcançar e poder mudar a vida do máximo de pessoas possíveis, eu decidi começar esse canal falando sobre esse tema. Nesse vídeo de hoje eu quero que a gente entenda, né, que você possa entender um pouquinho o que é ansiedade. A gente ouve as pessoas o tempo todo falando, eu sou ansiosa, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu uso medicamento para ansiedade, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é ansiedade. A gente mistura um monte de emoções, outras emoções com ansiedade. Então, às vezes, quando a gente vai conversar, né, às vezes eu tô conversando com um paciente, ele fala, Tati, eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansioso. E aí, quando eu vou ouvindo a história dele, a gente percebe que, na verdade, não é ansiedade o que ele está sentindo. Ele tem uma outra emoção, às vezes é angústia, às vezes é raiva. E tudo aquilo é confundido, muitas vezes, com ansiedade, porque hoje ouve-se muito falar sobre ansiedade. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero esclarecer um pouquinho para que você entenda verdadeiramente o que é ansiedade. Eu quero que você também possa entender, se você possa descobrir, né, quais são os principais sintomas da ansiedade e que depois a gente possa responder a uma dúvida muito comum, que é se a ansiedade ela é uma doença ou não, tá? Então, vamos começar com o primeiro tópico, que é o que é a ansiedade. Ansiedade é uma resposta de medo. Todas as vezes que você se sente ansioso, significa que você está temendo que alguma coisa aconteça. Só que ansiedade e medo não são sinônimos. Por quê? Porque medo é uma emoção que acontece frente a um evento que está acontecendo no momento. Então vamos pensar que você saiu para ir na padaria. E aí quando você saiu, você viu que a rua estava deserta. E aí, naquele momento, você estava andando pela rua deserta, você viu alguém andando na sua direção. Você pensou, essa pessoa pode me assaltar. Naquele momento em que você viu uma pessoa vindo na sua direção, numa rua deserta, e que você pensou que ela poderia te assaltar, seu corpo foi tomado pelo medo. No momento em que aquela pessoa passa por você e ela não te assalta, aquele medo, ele se dissolve, né? Ele se dilui, ele desaparece. Na ansiedade, não. A ansiedade é um medo relacionado ao futuro. Você teme que alguma coisa aconteça no futuro. E pode ser um futuro próximo ou pode ser um futuro mais longínquo, né? E é por isso que a sensação de ansiedade, ela permanece com a gente mais tempo. Porque no medo, você desconfirma. Na hora que a pessoa passa por você e ela não te assalta, aquele medo desaparece. Mas se você é uma pessoa ansiosa, você pensa, amanhã eu tenho que ir na padaria, a rua fica deserta, pode ser que eu seja assaltado. Então, o ir na padaria ainda vai acontecer amanhã e você está sentindo ansiedade hoje. Mas hoje você não tem como saber se você será assaltado amanhã ou não. Então, essa ansiedade, ela perdura no tempo. Então, todas as vezes que você se sentir ansioso, se pergunte o que eu estou temendo que aconteça. E pode ser no futuro próximo, né? Então, pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns dias ou pode ser daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. E aí significa que essa ansiedade, essa sensação de ansiedade, ela vai te acompanhar por mais tempo. Quando eu falo sobre ansiedade, ser uma resposta de medo, né? Muitas pessoas me perguntam, mas às vezes eu fico ansioso quando eu vou fazer uma coisa boa, tipo, eu vou sair de férias e tô me sentindo ansiosa. Como é que a ansiedade pode ser medo? Eu não tô temendo que nada aconteça. Se você olhar com um pouquinho mais de calma, você vai ver que tem sim, no fundo, medo. Então, se você vai sair de férias e você está se sentindo ansioso, é porque você tem medo de que suas férias sejam canceladas. Você tem medo de que dê errado a sua viagem que você planejou. Você tem medo de não ter dinheiro suficiente para aproveitar. Você tem medo que o tempo passe rápido. Então, a ansiedade sempre vai ser uma resposta de medo. É sempre importante e isso é o primeiro ponto, até para que vocês consigam aprender a lidar, aprender a manejar a ansiedade, é que vocês consigam identificar quais são os fatores cognitivos, né, essas preocupações que estão na base da sua ansiedade. A pessoa que é ansiosa é uma pessoa que normalmente é muito catastrófica, né? Então ela olha para o futuro, tenta adivinhar o que vai acontecer nesse futuro e normalmente o que ela imagina é uma catástrofe, por isso ela sente medo. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam começar a prestar atenção em relação à ansiedade de vocês. É identificar esse, né, que é um dos componentes da ansiedade, que a gente chama do componente cognitivo, que são essas fontes de preocupação. Então, comece a anotar. Todas as vezes que você se sentir ansioso, né, ou se sentir ansiosa, se pergunte, o que eu estou temendo que aconteça? E aí você já vai mapear, começar a entender quais são as coisas, qual é a interpretação que você está fazendo das coisas que você vivencia, que está te gerando ansiedade.
O segundo componente da ansiedade, e que normalmente é o que faz as pessoas procurarem ajuda, são sintomas físicos, né? Como taquicardia, sudorese, palpitação, falta de ar, diarreia, né? Normalmente são esses sintomas mais incômodos que fazem a pessoa buscar ajuda. E por quê? Quando a gente está ansioso, a gente sente nosso coração bater mais forte, a gente sente nossa respiração ficar mais curta, a gente sente nossa musculatura ficar mais tensa. Porque se a ansiedade é uma resposta de medo, significa que seu corpo, seu cérebro prepara o seu corpo para lutar ou fugir. Então, se seu cérebro está interpretando uma situação como ameaçadora, ele ativa o seu sistema nervoso simpático, que ativa um mecanismo que a gente tem de sobrevivência chamado de luta ou fuga. Então, seu cérebro ativa essa área e aí no momento em que essa área é ativada, é mandada uma mensagem para o resto do seu corpo, para te preparar para lutar ou fugir. Então, sua pupila dilata, sua respiração fica mais curta, seu batimento cardíaco fica mais forte, às vezes você sente as mãos mais frias, porque há toda uma mudança, né, da circulação para ir para os órgãos que são mais importantes para que você consiga fugir ou lutar com aquela situação que você está interpretando como ameaçadora, né? Então, os sintomas físicos muitas vezes são o que fazem a pessoa buscar ajuda, mas se você, ao se sentir ansioso, tem esse monte de sintoma físico, significa que seu corpo está funcionando de uma forma adequada, porque seu cérebro está entendendo que existe uma situação ameaçadora e ele está preparando o seu corpo para que você lide da melhor forma possível com aquela situação que é ameaçadora, né? Então, isso significa que é um bom funcionamento do corpo. O ponto é, se seu cérebro começa a interpretar situações que são normais, situações que não são ameaçadoras, como ameaçadoras, esse sistema ele é ligado de uma forma muito constante. E aí sim, isso começa a te trazer níveis importantes de prejuízo, porque é aquilo, né? Aquela coisa que a gente fala. Entre a medicação e o veneno, o que importa é a dose. Então, esse mecanismo é um mecanismo que te mantém vivo, que te ajuda a sobreviver, mas que se for acionado de uma forma muito intensa, né, muito frequente, sem um perigo real, isso pode aumentar seus níveis de cortisol, isso pode aumentar seus níveis de estresse, isso pode afetar a sua saúde física e mental de muitas formas, né? Então, esse é o segundo componente da ansiedade. E tem o terceiro componente da ansiedade, que é o que a gente chama de sintomas comportamentais. É o que você faz uma vez que você se sente ansioso. Uma resposta muito comum das pessoas que têm ansiedade é fugir ou evitar a situação. Então, vamos pensar que você foi chamado para dar uma palestra. E aí, no momento em que você é chamado para dar uma palestra, você é tomado pela ansiedade. E aí, naquele momento, você fala para a pessoa, poxa, infelizmente, eu não vou poder fazer essa palestra, porque eu tenho um outro compromisso marcado. Mesmo que você não tenha, você está fugindo da situação. Ou então, vamos pensar que você foi chamado para, né, nessa situação, na mesma situação, você foi chamado para dar uma palestra, você até topa, né? Mas você tem comportamentos evitativos. Então, na hora de fazer a palestra, você faz uma palestra mais curta, você chama um colega para participar. Tudo isso para evitar ou diminuir aquela situação que lhe parece ameaçadora. Então, se você fala mais tempo, existe menos tempo de que alguém te avalie negativamente. Se você chama uma outra pessoa para participar com você, você divide a atenção com aquela outra pessoa. Então, são sintomas, né? A parte comportamental é o que você faz uma vez que você se sente ansioso. Outros comportamentos comuns, né, em relação à ansiedade é, por exemplo, comer. Eu me sinto ansioso e aí eu começo a comer. Isso é o que a gente chama de regulação através da comida, né? Então, para que você comece a mapear, né, a ansiedade, comece a identificar. Primeiro, entenda que a ansiedade é uma resposta de medo, então todas as vezes que você se sente ansioso, significa que você está temendo que alguma coisa aconteça. O segundo ponto é que a ansiedade tem 3 elementos, os elementos cognitivos, que é o que você pensa, como é que você está avaliando as situações que você está vivendo, o elemento físico, né, que é o que acontece no seu corpo uma vez que você se percebe ansioso, e o elemento comportamental, que é o que você faz uma vez que a ansiedade tomou conta de você. Então, só para a gente ter mais um exemplo, né, para que você entenda como é que você pode mapear, e você pode pegar um papel de ofício, colocar essas 3 colunas e todas as vezes que você se sentir ansioso, se perguntar, tá, o que está se passando pela minha cabeça? Como é que meu corpo está reagindo? O que eu fiz? Então, vamos pensar que eu vou sair para encontrar um paquera que eu não conheço. E aí ele me chamou para sair. No momento em que ele me chama para sair, eu sou tomada pela ansiedade. E aí eu tento identificar o que eu tô temendo. Aí eu anoto no papel. Eu tenho medo de que ele não me ache bonito o suficiente.
Eu tenho medo de falar uma besteira. Eu tenho medo de não parecer interessante. Pronto, anotei. Como é que meu corpo está reagindo? Eu percebo que meu coração começa a bater mais rápido e que eu estou mais ofegante. E aí você anota. E o que eu fiz? Liguei para ele e falei que eu não poderia ir, que eu só poderia ir outro dia. Ou seja, eu evitei a situação. Com isso, você vai entender quais são as suas respostas usuais. Primeiro que você vai entender como é que normalmente você processa a situação. Então aqui a gente já identificou que eu talvez precise trabalhar minha autoestima, talvez precise trabalhar minha insegurança. Quando eu identifico as reações físicas, eu já começo a perceber que aquelas reações físicas não significam que tem um problema de saúde mais grave, não significa que eu preciso buscar um médico, não significa que eu estou infartando, significa que aquilo é uma reação física relacionada à ansiedade, porque meu cérebro entendeu que existe uma situação ameaçadora e ele me preparou para lutar ou fugir. E quando você consegue mapear como é que você se comporta, você começa a perceber quais são os comportamentos que estão mantendo a ansiedade. Porque quando você evita, né, você desmarca, por exemplo, você foge de uma situação, você nunca vai aprender que aquela situação ela é segura, que você poderia ter ido e poderia ter sido muito bom, porque você vai evitando as coisas. Então, você vai aprendendo que você é incapaz de lidar com as situações. E aí a gente vai para um terceiro ponto, que as pessoas muitas vezes ficam em dúvida, né? Porque existem situações que fazem a minha ansiedade aumentar, existem situações onde eu me sinto tranquilo. O que faz a gente ter uma alta ansiedade? A alta ansiedade, ela é uma combinação de dois fatores. É uma combinação entre eu perceber uma situação como ameaçadora e eu não me perceber como tendo recursos para lidar com aquela situação. Quando você acha que a situação é ameaçadora e você acha que você não é capaz de lidar com aquilo, sua ansiedade dispara. Quando você está diante de uma situação que você julga que é ameaçadora, mas você julga que você é capaz de lidar com aquela situação, você não tem um grande pico de ansiedade. Sua ansiedade ela fica de normal a baixa. E quando você acha uma situação mais ou menos ameaçadora e você se percebe como tendo algum tipo de recurso para lidar com aquela situação, você tem uma ansiedade moderada. Então, a ansiedade, né, quando você tem um pico de ansiedade, isso significa que você está fazendo uma interpretação de que a situação ela é muito ameaçadora. Então, eu fui chamada para fazer uma apresentação, eu penso, eu vou falar besteira, eu vou esquecer de tudo, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Então, eu estou falando que estou dizendo que a situação é muito ameaçadora e eu estou dizendo que eu não vou saber o que fazer caso isso aconteça. Eu não vou conseguir lidar com isso. Entende? Então, quando você perceber que sua ansiedade disparou, se pergunte, né? Tente identificar esses dois fatores dessa equação. Quais são os recursos que você pode utilizar para lidar com aquela situação que você julga que é ameaçadora. Se você fizer isso, você já vai reduzir a sua ansiedade. Porque mesmo que você julgue que a situação é ameaçadora, se você falar, não, eu tenho um plano de ação, eu consigo lidar com isso, a sua ansiedade, ela automaticamente já vai diminuir. Né? Então, isso é um outro elemento que eu queria trazer para vocês a respeito da ansiedade. E aí, o outro ponto que eu disse que eu queria que a gente discutisse, que vocês saíssem desse vídeo sabendo, é o que é que diferencia uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica. A ansiedade é uma emoção normal, saudável e que faz parte da nossa rotina. Todos nós temos episódios de ansiedade. Então, assim como a gente tem tristeza, assim como a gente tem angústia, assim como a gente tem raiva, a ansiedade é simplesmente mais uma emoção. E ela, inclusive, é funcional. Ela te protege e te ajuda. Você não tem que querer se livrar da ansiedade. Por que ela te protege e te ajuda? Porque vamos pensar que você vai fazer uma prova, ou vamos pensar que você foi para fazer uma apresentação, ou vamos pensar que você foi convidado para conhecer uma pessoa que você nunca viu na vida. Se você se sente um pouco ansioso diante disso, significa que você vai se preparar melhor, porque você entende que existem ameaças naquela situação. Então você vai ter mais cuidado ao conhecer a pessoa, você vai ter mais cuidado ao fazer uma apresentação, você vai se preparar mais, você vai estudar mais. Ao fazer uma prova, você também vai estudar mais, porque você entende que existe ali um perigo e você quer se preparar para o perigo. Então, a ansiedade é uma emoção que pode ser muito protetora. É ela que faz a gente fazer as coisas difíceis muitas vezes. Então, se eu for chamada para fazer uma apresentação e eu não me sentir nem um pingo ansiosa, pode ser que eu negligencie aquilo. Se eu for chamada para um encontro e eu não me sentir nem um pouco ansiosa, pode ser que eu não me prepare adequadamente para conhecer uma pessoa nova. Então, a ansiedade, ela é uma emoção normal, você não deve querer se livrar dela, ela é sua amiga, ela te ajuda a fazer as coisas que são difíceis, mas, em alguns casos, ela pode sim atrapalhar a sua vida e ela pode sim se tornar um problema. Quando é que a ansiedade, ela se torna um problema? Quando ela começa a ser muito frequente, né? Então, a maior parte do tempo você está se sentindo ansioso.
quando essa ansiedade ela começa a ser muito intensa, então aquela ansiedade te gera sofrimento e ela começa a atrapalhar a sua vida, ela começa a te trazer prejuízos funcionais. Então você já não consegue trabalhar como você trabalhava antes, porque você se sente o tempo inteiro muito ansioso, então você já não consegue se concentrar, você já não consegue prestar atenção, você já não consegue reter, né? Sua memória está prejudicada, porque se a gente não presta atenção nas coisas, a gente não retém aquilo que a gente não prestou atenção, né? Então, muitas vezes o paciente ansioso, ele fala, ai, eu tô com um problema de memória. E quando a gente vai avaliar, na verdade, não existe um problema de memória. O que existe é um problema de atenção. Então, ele se sente tão ansioso que ele tá o tempo inteiro olhando para os próprios sintomas e tentando fazer se sentir bem, que ele não presta atenção no que está acontecendo fora dele. Então, se você não presta atenção em algo, você não vai conseguir guardar aquele conhecimento, né? Então, isso é um prejuízo que pode ter, né? Um prejuízo que é o que a gente chama de prejuízo cognitivo. Então você já não consegue trabalhar como você trabalhava antes, você já não consegue se relacionar como você se relacionava antes, então as suas relações estão prejudicadas por conta da sua ansiedade, você já não consegue criar novas relações, você não consegue se relacionar no seu trabalho, você não consegue conhecer alguém amorosamente, porque você se sente o tempo inteiro ansioso. Ou, por exemplo, você tem prejuízos funcionais em outras, né, em outras áreas da sua vida, como por exemplo, nos seus estudos, então você gostaria de estudar, mas você não consegue, você tem sua vida limitada, então você deixa de ir para determinados lugares porque você tem medo de se sentir ansioso naqueles lugares, então vamos pensar que você tenha medo de andar de elevador, e aí você deixa de ir em determinado médico porque é no 20º andar, e aí você não tem como subir 20 andares de escada, então você evita ir naquela situação, então sua vida começa a ficar limitada. É isso que faz a ansiedade se tornar um problema. Que aí nesses casos, né, se você percebe que sua ansiedade, você se sente ansioso a maior parte dos dias, a maior parte do tempo, essa ansiedade ela te causa um nível grande de sofrimento e tá começando a atrapalhar áreas importantes da sua vida, então você já não consegue se relacionar da mesma forma, você já não consegue trabalhar da mesma forma, isso está atrapalhando a sua performance sexual, por exemplo, você já não consegue estudar da mesma maneira, você já não vai em determinados lugares, você já evita viver determinadas experiências por conta da ansiedade. Isso é indicativo de que é super importante que você busque ajuda, que você conte com o apoio de um profissional para que essa ansiedade ela não vá cada vez mais tomando espaço na sua vida. Porque tem um ponto a respeito da ansiedade, né? Apesar de a ansiedade ser uma emoção normal, quando ela se torna um problema e ela não é trabalhada, né, e você não investe em tratar essa ansiedade, uma vez que você identificou que ela é problemática, a tendência é que ela vá tomando cada vez mais espaço na sua vida. Então hoje você deixa de fazer uma coisa, aí amanhã você já não faz essa coisa e mais outra coisa. Então você vai se sentindo cada vez mais inseguro, isso vai mexendo com sua autoconfiança, isso vai mexendo com sua autoestima, e aí vai sendo cada vez mais difícil lidar com as atividades do dia a dia. Então, se você puder, né, se você identificou que você tem uma ansiedade, que você precisa de ajuda, existem várias formas de você buscar essa ajuda, tanto no sistema privado quanto no SUS. A gente sabe que no SUS isso é muito mais difícil, mas existem algumas possibilidades, como os CAPS, como as clínicas escolas, e se você pode acessar, né, recursos privados, existem tantos atendimentos por plano de saúde, com uma gama de profissionais, psicólogos e psiquiatras muito bem capacitados e que podem te ajudar, né? A terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de trabalho, inclusive, é uma das que tem a maior comprovação científica que demonstra que o tratamento, né, se você fizer um tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, existe uma grande chance de que você consiga remitir esses sintomas, né? De que esses sintomas que hoje te atrapalham voltem para um estado onde você tem uma ansiedade, então não existe como a gente se livrar 100% da ansiedade, você nem deve querer isso, como eu falei, a ansiedade, ela é um fator protetor, ela te ajuda, mas se você tem um transtorno de ansiedade, a ansiedade ela pode ser reduzida a níveis subclínicos, né, a níveis normais, principalmente com a ajuda da terapia cognitivo-comportamental, que é muito, muito, muito eficaz, né? Além disso, quero já que você coloque em prática todos esses pontos que a gente conversou, né? Para que você consiga começar a mapear a sua ansiedade, entender a sua ansiedade. Então, que você anote, percebeu que você está ansioso, anote qual é a emoção que é a ansiedade, o que é que passou ali na sua cabeça, o que é que você está temendo que aconteça e como é que você se comportou. E por fim, eu queria também responder
uma outra pergunta muito comum a respeito da ansiedade, que é se a ansiedade tem cura, né? E isso cruza um pouquinho com todas as outras informações que eu já dei para vocês. A gente não tem como se livrar 100% da ansiedade, mas todos os transtornos de ansiedade podem ter remissão total de sintomas. Isso é cura? Depende do seu entendimento sobre cura. A gente tem uma gripe, você pode ter uma gripe hoje, se curar dessa gripe e daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses ter uma gripe novamente. Se você considera que isso é cura, a ansiedade pode ser curada. Então você pode ter um transtorno de ansiedade, ter remissão total de sintomas, mas isso não significa que você não pode ter um outro episódio ao longo da vida, né? Então isso depende do entendimento. Mas a ansiedade tem tratamento, você pode ter uma vida feliz, saudável, com ansiedades a níveis normais. Basta que você busque ajuda, né, profissional, se isso for necessário. Era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Quero pedir que vocês coloquem aí o que vocês acharam, né? Tô começando nesse canal do YouTube agora, então quero que vocês possam comentar aí o que vocês acharam, que vocês deixem sugestão de temas, caso vocês tenham dúvidas, que vocês também coloquem aí nos comentários, que na medida do possível eu vou estar sempre tentando dar uma atenção especial para vocês e respondendo as dúvidas, tá bom? Era isso e tenham uma ótima semana.